Não é segredo para ninguém que vivemos na geração mais ansiosa de todos os tempos. E vemos em todo momento as pessoas falando sobre ansiedade, seja na rede social, seja em qualquer outro lugar. Mas você já parou para pensar o que seria o segredo? Qual seria o remédio para a cura da ansiedade? Porque, não sei você, mas nós gerimos muita coisa nas nossas vidas. Relacionamentos, vida profissional, vida acadêmica, e quando todas essas áreas elas estão em funcionamento bem, nós não estamos ansiosos, até cansados, mas ansiosos não. Agora, quando determinados problemas nessas áreas acabam colidindo, nós ficamos extremamente ansiosos. Então, a Bíblia ela vai dar um segredo. Jesus vai falar sobre um segredo para a cura da ansiedade, e ele vai falar lá em Mateus 6 sobre as preocupações da vida. No ano passado, eu moro aqui do lado de um cafezal, uma paisagem muito bonita. Eu moro aqui em Minas Gerais. E meu pai veio do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é muito agitado. Meu pai veio do Rio de Janeiro, veio visitar a gente. E todo dia de manhã ele acordava e ficava na sacada da casa, olhando os passarinhos cantando. Chegou a um ponto que ele falou pra gente que tinha um determinado passarinho que estava vindo de manhã só pra cantar pra ele. Então, assim, não é de se duvidar, mas... E eu, olhando pra isso, eu fiquei pensando, nesse tempo que estou morando aqui, qual foi o dia que eu parei e contemplei a manifestação da criação de Deus? Qual foi o dia que eu parei para contemplar as aves, o canto das aves? Qual foi o dia que eu parei para olhar o vento batendo nas árvores e olhar para as nuvens? Qual foi o dia que eu parei sem meu celular e fiquei olhando para a criação divina? Então Jesus ele vai falar lá em Mateus 6 sobre a preocupação da vida, e é aquele texto muito conhecido em que a gente escuta muitas pessoas falando desse texto sobre provisão. Porque Jesus ele vai falar sobre provisão nesse texto, e ele vai falar, né? Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer, quanto de beber, nem com o seu próprio corpo, ou quanto ao de vestir. Mas o segredo desse texto para a ansiedade, eu vejo que está no versículo 26 e no versículo 28. Jesus ele fala no versículo 26, observem as aves do céu, elas não semeiam, elas nem colhem nem armazenam os seus cestos, contudo o Pai Celestial as alimenta. Repare que no começo, Jesus ele fala, observem as aves. No 28 ele vai falar assim, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo, nem Salomão em todo o seu resplendor se vestiu como eles. Repare que no começo dos dois versículos Jesus fala, observem e vejam. Jesus está falando sobre contemplação. Ele está falando do segredo para a vida ansiosa. O segredo para a vida ansiosa é contemplar a manifestação da criação de Deus. Pare por um tempo. Eu te desafio a fazer isso. Para, contemple, olhe. Deixa o seu celular um pouco de lado, vá na varanda da sacada da sua casa, vá na janela da sua casa. Olhe, contemple a criação. Se você não tem, às vezes, uma boa vista da sua casa, do seu apartamento, vá para um parque da sua cidade, deixe o celular um pouco no bolso e olhe para a criação divina de Deus. Esse é o segredo para a ansiedade. O segredo para a ansiedade é justamente parar um pouco, contemplar e se voltar ao seu Senhor. Então se inscreve aqui no canal, estarei fazendo mais vídeos como esse sobre reflexões da palavra de Deus.